Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje vamos resolver juntos a questão 5 da prova de 2019 de Engenharia Eletrônica, que é do assunto de circuitos elétricos e sistemas lineares. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então! No circuito abaixo, em regime permanente senoidal, a frequência angular do gerador de tensão vale 1000 radianos por segundo. E K designa o coeficiente de acoplamento entre os indutores. Com base nesse circuito, responda aos itens a seguir. Letra A. Se a impedância Z fosse puramente resistiva, com resistência R igual a 6 ohms, qual seria a razão entre os módulos das correntes dos indutores L1 e L2? Letra B. Calcule a impedância Z para que esta receba a máxima potência média do resto do circuito. Bom, isso aqui é uma questão, de circuitos com acoplamento magnético. Se a gente perceber, temos dois indutores, eles estão relativamente próximos e existe um acoplamento magnético. Como é que funciona isso? A partir do momento que a gente coloca uma fonte de excitação na nossa entrada, o nosso circuito, que a gente pode chamar de circuito primário, devido justamente a essa indutância aqui, a gente pode chamar assim esse circuito de acoplamento do primário, faz com que a corrente que passa nesse indutor gere no secundário, que é dado por esse indutor aqui, gere um fluxo magnético, provocando também o quê? Uma tensão nesse outro lado, que faz produzir também uma corrente de saída na nossa carga, certo? O circuito é basicamente isso, certo? E para a gente começar a iniciar o processo de resolução dessa questão, a gente primeiro precisa transformar o nosso circuito e deixar ele no domínio da frequência, certo? Se a gente perceber, ele está parcialmente transformado, porque ele deu a impedância aqui da nossa fonte, do gerador de tensão, só que ele não deu, a impedância, no caso indutiva, dos nossos indutores. Então a gente precisa fazer isso primeiramente, certo? Então vamos lá. Vamos começar desenhando aqui. Passando tudo para o domínio da frequência, beleza? Então aqui a nossa impedância de carga, eu chamo de Z, já que ele está no lado da saída. Eu tenho aqui a minha fonte é de S em J ômega, Aqui eu tenho 2 menos J8 ohms. E eu preciso agora colocar as impedâncias indutivas dos meus indutores. Bom, eu sei que eles têm o mesmo valor de impedância, o mesmo valor de indutância, então eles vão ter o mesmo valor de impedância. Eu deu na questão que a nossa frequência angular é 1000 radianos por segundo, então vou utilizar ela para justamente calcular as minhas impedâncias indutivas dos meus dois indutores. Então eu sei que ZL1 é igual a ZL2, que é igual a J ômega L. Isso vai dar igual a J ômega 10 a terceira, vezes o L, que é 8, vezes 10 a menos 3. Corto esse 10 a terceira com 10 a menos 3, e aí eu fico que o meu ZL1, que é igual ao meu ZL2, é igual a J8 ohms, certo? Então eu tenho aqui J8 ohms
E eu tenho aqui também J8 ohms, certo? Só que a gente também tem um outro detalhe aqui que precisa ser enfatizado. Ele falou aqui de um acoplamento magnético, certo? Ele deu um coeficiente de acoplamento magnético. E a gente precisa utilizar ele nas nossas contas quando for fazer a análise aí desse circuito, certo? Então, a gente sabe que... Ah, sim, faltou um detalhe aqui, que é esses dois pontinhos aqui, ó. Esses dois pontinhos aqui vão ser importantes na hora da gente fazer a análise, certo? Só que a gente não vai colocar o K aqui. Se a gente está passando por domínio da frequência, isso aqui vai ficar igual a J ômega vezes o M, onde o M é dado como a indutância mútua entre os dois indutores, certo? E para calcular essa indutância mútua, a gente precisa lembrar dessa relação aqui, ó. M é igual a K, que é exatamente esse coeficiente de acoplamento dado na questão, vezes a raiz da indutância do primário, vezes a indutância do secundário. Calculando isso aqui, a gente vai ter 1/2, né? Vezes a raiz de... Eu já vou botar direto aqui, 8 ao quadrado vezes 10 a menos 6, certo? E a gente tem aqui, como resultado da nossa indutância mútua, 1/2 vezes 8 vezes 10 a menos 3, né? Isso aqui vai dar 4 vezes 10 a menos 3 Henry, que é a unidade, né, de indutância, certo? Nossa unidade aqui de indutância, tá ok? O que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui nessa nossa expressão, tá? Para poder achar já no domínio da frequência o valor dessa indutância mútua. Então a gente tem que Z, vou chamar de Zm, tá? É igual a J, o ômega que é 10 a terceira, vezes 4 vezes 10 a menos 3. E aí a gente vai ter que Zm é igual... Aí eu posso cortar aqui, né? E eu vou ter que meu Zm é o J4 ohms, certo? J4 ohms. Bom, a gente já passou o circuito para o domínio da frequência. A letra A, ele está pedindo para calcular a razão, na verdade, para encontrar a razão entre os módulos das correntes dos indutores. A gente ter colocado no domínio da frequência não foi por acaso, certo? Porque quando a gente está trabalhando com números complexos e a gente vai tirar esse módulo, a gente vai pegar a raiz quadrada da parte real e da parte imaginária do que a expressão apresentar, certo? Perceba que na primeira malha, que é a malha do primário, eu vou adotar um sentido de corrente aqui, certo? Eu vou adotar o sentido de corrente assim para cá, como I1, certo? Lembrando que isso está no domínio dos fasores, certo? Eu vou deixar assim, dessa forma, no domínio fasorial já corrente, certo? Não tem problema não. E aqui eu vou deixar também a corrente I2 nesse sentido aqui, certo? Para poder a gente trabalhar, né? O domínio dos fasores, que é um domínio polar, pode ser o domínio polar, domínio retangular, né? Vai dar a mesma coisa, né? Quando a gente for trabalhar. Então vamos lá. Perceba que na malha do primário, a gente não pode relacionar as correntes, não vai dar para relacionar as correntes. Por quê? Porque a gente não tem uma expressão ou um dado que forneça a nossa fonte aqui. Ele não deu na nossa questão, certo? Então só nos resta trabalhar com o circuito do secundário, certo? E aí a gente aplica exatamente a nossa lei das tensões de Kirchhoff no secundário. Vou chamar de S, certo? Eu vou começar pela impedância Z. Como a gente precisa trabalhar com a lei de Kirchhoff, a gente precisa colocar a polarização, certo? Eu vou colocar a polarização no sentido dessa corrente 2, certo?
Então eu vou fazer assim, vou botar aqui mais, menos, certo? E para quando a corrente passar por esse indutor aqui, eu vou botar assim, mais e menos também, certo? E aí, na lei de Kirchhoff, na queda de tensão eu vou botar negativo. Na queda de tensão é do mais para o menos, então vai ficar menos Z vezes o I2 menos J8 vezes o I2. Aí a tendência é a gente colocar igual a zero, né? Só que a gente está falando aqui de um circuito com acoplamento magnético. Isso quer dizer que esse indutor aqui vai gerar uma indutância, uma tensão mútua, né? No indutor do secundário. Então a gente precisa levar isso em consideração. Então a gente vai ter um termo aqui que eu vou achar que vai ser a tensão mútua provocada pela corrente que passa no indutor do primário, certo? Isso aqui vai ser igual a zero. Aí a pergunta, como é que agora eu vou fazer isso? Para fazer isso a gente precisa levar em consideração isso aqui. Que eu vou fazer agora. Dado o acoplamento dessa forma aqui, eu vou botar a bolinha aqui e essa bolinha aqui. Eu quero saber qual é a tensão que é gerada no meu secundário a partir da corrente do primário, certo? Então, eu tenho uma corrente do primário que vem para cá, certo? E eu quero saber qual é a tensão que é gerado nesse terminal aqui, que eu vou chamar de indutância, de tensão mútua, certo? Quero saber qual é ela. Lembrando que eu vou levar em consideração aqui o meu acoplamento, que vai ser meu J4 que eu achei, certo? E aí, a minha tensão vai ser esse acoplamento vezes a corrente, certo? Vezes a corrente. Vai ser meu J4 vezes a corrente I1, certo? A questão agora é saber se vai ser positiva ou negativa essa tensão. E como é que a gente descobre isso? Exatamente por isso aqui, o que eu vou explicar agora. A minha corrente aqui, ela está vindo nesse sentido, certo? Que está adotado aqui. Corrente I1. A corrente, ela sempre sai do maior para o menor potencial. Então eu boto mais e menos aqui, nesse indutor. Onde tiver o ponto, você vai ter a mesma polarização, o mesmo sinal de polarização no secundário, certo? Se o sinal de mais está aqui no ponto do primário, então aqui vai ficar mais também no ponto do secundário, e aqui vai ficar menos, certo? E eu sei que eu tenho uma corrente de secundário passando aqui, certo? Como a corrente está seguindo o mesmo percurso como foi mostrado anteriormente, quando eu adotei o sentido da corrente na malha do secundário, então eu vou acompanhar a minha queda de tensão aqui, que seria a corrente saindo pelo terminal negativo. Então eu vou deixar aqui, ó, menos. E é essa tensão que eu vou colocar aqui dentro. Menos J4 vezes I1, que é a minha tensão mútua provocada a partir da corrente do primário que passa na bobina do primário, né? E aí, fazendo isso aqui, eu vou ter que passando isso aqui para o outro lado, a gente vai ficar com J4 e 1 vai ser igual a menos Z mais J8 e 2, certo? Eu vou passar o I2 dividindo para o outro lado e meu J4 também dividindo para o outro lado. E aí eu vou ter que meu I1 sobre meu I2 vai ser igual a menos Z, quer dizer, menos, aí Z mais J8
sobre J4. Como ele está pedindo um módulo, eu vou tirar o módulo dessa expressão aí. Certo? Deixa eu apagar só alguma coisa aqui. E aí eu vou ter que meu módulo de 1 sobre o módulo de 2 vai ser igual ao módulo do meu numerador e do meu denominador, certo? Então vai ficar o módulo de Z mais J8 sobre o módulo de J4. Ele disse ainda que o nosso Z é uma impedância puramente resistiva. A gente já pode substituir ali, certo? Então a gente vai ficar com uma forma retangular com parte real e parte imaginária no numerador e só parte imaginária no denominador. E para poder a gente tirar esse módulo, a gente sabe que o nosso módulo vai ser igual a... Isso aqui vai ser igual a 6, né? E aí, tirando o módulo, vai ficar a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, né? Que no caso é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, dividido também pela mesma coisa. Raiz quadrada da parte real, que é 0, mais a parte imaginária ao quadrado. Certo? E aqui a gente vai ter que... vai ficar a raiz de 100, né? Dividido por 4. Isso aqui vai dar igual a 10 sobre 4. Isso aqui vai dar igual a 2,5, certo? E essa aqui é a resposta da nossa letra A, certo? Agora vamos fazer a nossa letra B, que ele pede para calcular o valor de Z, né, agora, para que haja a máxima transferência de potência do resto do circuito. Certo? O que é que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar estabelecer, certo? Uma impedância de entrada, que é vista pelo nosso gerador de tensão aqui, certo? A gente vai precisar encontrar essa impedância de entrada pegando, ou melhor, relacionando esse circuito daqui com o acoplamento. Eu vou poder trazer esse circuito do secundário para o meu circuito do primário para justamente fazer essa relação da máxima transferência de potência. E como é que eu vou fazer isso? Vamos trabalhar com isso agora para a gente entender como é que vai ocorrer essa relação aqui que eu mencionei, certo? Vamos lá. Bom, para essa letra B, a gente tem esse circuitozinho aqui simplificado, certo? E eu coloquei aqui o meu gerador, no caso o meu sinal, que é EDS, mas a sua resistência interna, quando ele chama de ZDS, é a resistência interna aqui do meu gerador, certo? E aí eu preciso saber qual é a impedância que ele está visualizando do nosso circuito aqui de acoplamento magnético, certo? E aí eu coloquei na expressão o nosso Z de entrada aqui, porque como o gerador está na entrada, então eu coloco a impedância de entrada aqui só para a gente não se perder aqui na hora das contas, certo? E aí o que é que acontece? No meu indutor, que eu não coloquei aqui, eu deixei um circuito aberto aqui, porque eu vou colocar exatamente, ou melhor, eu vou encontrar exatamente essa impedância de entrada, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Eu tenho que relacionar o meu circuito do primário com o secundário. Eu vou fazer isso a partir do meu acoplamento magnético através da indutância mútua, certo? E aí eu tenho aqui o meu indutor, né, que está exatamente pegando esses dois terminais aqui, que são os mesmos que esse aqui e esse. E agora eu preciso saber qual é essa tensão que se encontra nesse terminal aqui a partir da corrente que passa por ele, né? A corrente que passa por ele é a minha corrente I1. A corrente que passa por essa bobina do primário. Então, eu sei que meu V1 vai ser igual a essa tensão
causada pela passagem dessa corrente I1, que no caso é a autoindutância gerada por essa corrente I1 no próprio indutor. Então vai ser J8 vezes a corrente I1, certo? Mais a indutância mútua, ou melhor, a tensão provocada pela indutância mútua da bobina do secundário, certo? Então vai ficar mais J, né? Então eu apaguei aqui, mas se eu não estiver enganado, é J4, certo? Que é exatamente a indutância mútua aqui vezes a corrente I2, que gera exatamente essa tensão mútua na minha bobina do primário, certo? Então essa daqui é a minha tensão nos terminais que o meu gerador de função vê nesses terminais, certo? E aí o que é que eu posso fazer? A partir dessa expressão aqui, que eu achei no item A, eu posso isolar o meu I2 e substituir aqui para ficar apenas com a corrente, a tensão em termos da corrente I1, certo? Vamos fazer isso aqui. Eu sei que o meu I2 vai ser igual a menos Z mais J8. Lembrando que ele agora quer Z, tá? E aqui vai ficar J4 e meu I1 aqui, certo? Eu vou substituir agora isso daqui aqui nessa expressão, tá ok? Vamos fazer isso. Meu V1 chapéu é igual a J8 I1 mais J4 vezes essa expressão aqui, menos Z mais J8, J4 vezes o I1. Eu vou passar meu I1 dividindo, e aí eu vou ter que V1 sobre 1 vai ser igual a J8 mais, perdão, eu já vou fazer J ao quadrado, né? J vezes J, J ao quadrado, que vai dar menos 1, então aqui vai ficar negativo. Com o negativo daqui de baixo, vai ficar positivo aqui, certo? Então vai ficar J ao quadrado vai dar menos 1, vai ficar positivo. 4 vezes 4, 16. Certo? Menos Z mais J8. Certo? Aí, o que é que acontece? Eu tenho V1 sobre 1. Mas quem é isso? V1 sobre 1. É exatamente o meu Z de entrada. É a impedância de entrada que meu gerador de tensão está exatamente enxergando. Eu consegui relacionar o acoplamento magnético a partir do acoplamento magnético, para poder trazer a impedância do secundário para o lado do primário, certo? Se a gente tivesse num transformador ideal aqui, a gente faria através da relação de espiras, que apresenta esse meu circuito aqui, essas minhas bobinas. Certo? Como não é o caso aqui, a gente está trabalhando com um modelo ideal, mas só que sem uma relação unitária, né? Sem uma relação de espiras aqui. Então a gente está trabalhando especificamente com acoplamento, certo? Beleza. Então essa aqui é a minha impedância de entrada, certo? E aí o que é que eu vou fazer agora? Perceba o que é que eu vou fazer. É só um detalhe, tá, pessoal? Tinha um sinal negativo aqui na expressão anterior, lá do nosso Z de entrada, certo? Esse sinal negativo, ele na verdade sai, ele fica positivo, ele torna positiva essa expressão aqui, certo? Foi um erro que eu cometi, tá? Mas eu estou corrigindo aqui agora, tá bom?
Bom, continuando aqui, a gente tem exatamente esse circuito equivalente aqui, depois que a gente relacionou, né, as correntes, né, e encontrou a impedância de entrada vista pelo nosso gerador. Então, para que ocorra a máxima transferência de potência, que é o que ele está dizendo aqui, ó, a máxima potência, o que é preciso? É preciso que o meu Z de entrada seja igual ao meu complexo conjugado da minha resistência interna do meu gerador. Essa é a condição para que ocorra a máxima transferência de potência. Tá? A gente vai pegar o conjugado desse carinha aqui e vai igualar exatamente com essa impedância aqui. Então vamos fazer isso agora, né? Então vamos lá. Vai ficar J8 mais 16 sobre Z mais J8 é igual a 2. Aqui está 2 menos J8. Então o conjugado é só trocar o sinal. Mais J8, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa minha expressão toda por Z mais J8, certo? E aí a gente vai ter o quê? Vai ficar J8 que multiplica Z mais J8 mais 16 é igual a 2 mais J8 vezes Z mais J8. Vou fazer a distributiva aqui. Deixa eu só separar aqui. E aí eu vou ter que ZJ8 J8 com J8, né, multiplicando, vai ficar menos 64 mais 16 é igual a, fazendo agora a distributiva aqui, né, eu vou ter que 2E mais J16, né, é isso, mais ZJ8 menos 64, certo? E aí o que é que eu posso fazer? Eu já posso cortar algumas coisas aqui, né? ZJ8 com ZJ8 menos 64 com menos 64. E aí eu fico com 16 é igual a 2E mais J16. Passando o J16 do outro lado, eu vou ter que 2E é igual a 16 menos J16. Agora vamos para um detalhe, né? A gente precisa lembrar que o nosso Z, que ele está pedindo aí, é um número complexo, certo? Se é um número complexo, a gente precisa lembrar da expressão retangular do número complexo, que é Z é igual a A mais JB. E aí eu vou substituir agora. Isso aqui vai ficar 2A mais JB é igual a 16 menos J16, certo? Continuando, eu vou ter que 2A mais J2B é igual a 16 menos J16. Se dois números complexos eles são iguais na forma retangular, então a parte real é igual à parte real e a parte imaginária é igual à parte imaginária. Então eu tenho que 2A é igual a 16, eu tenho que A é igual a 8. E aqui eu tenho que 2B é igual a menos 16. Cuidado com o sinal, hein? E aí eu sei que B é igual a menos 8. Por fim, eu sei que a impedância para que haja máxima transferência de potência, como ele quer aqui, vai ser igual a 8 menos J8, certo? E essa daí é a nossa resposta da letra B de bola, certo?
O detalhe dessa questão aqui é a gente lembrar que esse é um circuito de acoplamento magnético, a gente vai precisar trabalhar com autoindutância, e aí a partir disso a gente só é passar a configuração do circuito para o domínio da frequência, né, como foi feito aqui, e assim poder trabalhar com as impedâncias, né, que fica mais simples da gente analisar o circuito dessa forma, certo? Fazer a relação do acoplamento é você relacionar as duas bobinas a partir das leis de Kirchhoff, isolando as correntes ou as tensões, justamente utilizando a indutância mútua, a tensão mútua entre as bobinas, né? No caso, as correntes que geram o fluxo magnético, o campo magnético na outra bobina, tá bom? E na letra B, para calcular a máxima transferência de potência, a gente precisa lembrar dessa relação aqui e transformar o nosso circuito em um circuito equivalente aqui como esse, certo? Para poder estabelecer a nossa relação de máxima transferência de potência. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro. É uma questão realmente um pouquinho complicada. Eu acredito que na hora da prova muita gente deixou de fazer justamente porque não lembrava como é que fazia. Mas é isso aí, a gente vai trabalhando, vai vendo que às vezes não é tão complicado quando a gente entende de fato um assunto, né? Bom, é isso aí, pessoal. Valeu!